Irmãos e irmãs, uma saudação fraterna a vocês todos. Eu apresento aqui uma reflexão sobre a liturgia deste terceiro domingo do tempo da Quaresma no ar, que celebraremos neste domingo, dia 23 de março de 2014. A primeira leitura que ouviremos é do capítulo 17 do livro do Êxodo, que nos reporta ao período em que o povo estava peregrino no deserto. O povo havia deixado o Egito, o local da escravidão, da exploração, rumo à liberdade, à terra prometida por Deus. Mas o deserto é um período de muitas e extremas dificuldades para este povo. E falta a água. Eles pedem água a Deus, colocam Deus à prova. Ora, nós sabemos como a água é importantíssima para a manutenção da nossa vida. Onde não existe água, não existe vida. Os hebreus recebem a água. Deus cumpre a sua promessa, ele não abandona o seu povo no deserto. Recebem esta água material e mesmo assim eles desafiaram a Deus. Mas esta passagem do Êxodo, lida no contexto da Quaresma e da liturgia de hoje, entendemos como uma prefiguração da água viva que Jesus dá. Aliás, ouviremos também a passagem do Evangelho segundo João, capítulo 4, o episódio do encontro entre Jesus e uma samaritana no poço. E de fato Jesus é o dom da água viva, ele é o Salvador. A água da primeira leitura sugere este dom de Deus, o dom do seu Espírito que está em Jesus Cristo. Cristo, aliás, é este dom, né? E a samaritana não conhece quem é aquele que está pedindo de beber e nem pede o dom que Jesus é capaz de lhe dar, mostrando-lhe assim que a sua sede é muito mais profunda. Jesus abre um diálogo com a samaritana e mostra como é muito mais profunda a sede que ela, na verdade, tem. Se ela soubesse quem é que está pedindo de beber, ela é que pediria a ele que desse água. E de fato a sede da samaritana é uma sede de espírito e verdade. O dom de Cristo sacia esta sede, é a água viva que acaba com a sede e faz o mundo viver com Deus. E este dom é graça, é um dom gratuito de Deus. Nós não pedimos sequer como convém. Aquela samaritana estava um pouco ainda desconcertada, mas no diálogo com Jesus foi compreendendo aquilo que era necessário. Mas tudo isto ultrapassa o que nós pedimos. Temos que deixar Deus converter e educar o nosso desejo. É o que Jesus fez com aquela samaritana. E de modo que nós passemos do material para a vida no espírito, sem nos esquecer, é claro, das realidades materiais que são necessárias para a manutenção da vida, tanto para nós como para os outros. Mas a vontade de Deus leva também a uma justa distribuição daquilo que é necessário para a sobrevivência do ser humano, sobretudo quando somos caridosos com os irmãos e irmãs mais necessitados. Precisamos de uma verdadeira educação do nosso desejo, contra a cultura, contra o espírito de uma sociedade consumista e um consumismo cada vez mais desenfreado. Queridos e amados irmãos e irmãs, nós precisamos de uma reviravolta na nossa vida e realmente nos deixar conduzir a esta meta verdadeira. A água viva, Cristo, dom de Deus na comunhão com nossos irmãos e irmãs. Todo desejo material deve nos conduzir a esta comunhão com Deus. O desejo que antes persistia era futilidade, era vazio, mas em Cristo encontramos uma nova realidade. Queridos e amados, o tempo da Quaresma, como bem sabemos, era tradicionalmente, em muitas comunidades, é claro, ainda é, um tempo de preparação para o batismo. De fato, a água batismal é uma realidade visível que aponta o grande desejo que deve habitar em nosso peito, a vida que Cristo nos dá.
o Espírito de Deus derramado em nossos corações. E assim somos capazes de deixar Deus educar o desejo de renovar com compromisso batismal a nossa vida ou a nosso coração. Queridos e amados irmãos e irmãs, é preciso começar a deixar, a abandonar os desejos mesquinhos e egoístas e abraçar aquilo que é mais profundo e vital para a nossa existência. E é claro, a existência de nossos irmãos e irmãs, a nossa existência e a existência daquelas pessoas que nos são caras. Superando os preconceitos, superando as divisões, superando as discriminações, mas construindo uma sociedade mais justa, humana, fraterna, amorosa, conforme o sonho de Deus, no caminho para o reino definitivo. Queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus, ele sacia esta sede. Aliás, também ouviremos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Esta leitura nos leva a entender que Deus nos amou em Cristo por pura graça. E é assim que Deus nos ama. Quando nos comportávamos como seus inimigos, é que Ele nos salvou. Nós não somos salvos por nossos méritos, mas porque Deus nos ama e o seu amor, a sua misericórdia são maiores do que o nosso pecado, a nossa fraqueza. É preciso que nós nos abramos a esta realidade nova. E o batismo nos envolve com este amor gratuito de Deus em Jesus Cristo. A água batismal simboliza este amor derramado por nós e em nós através de Jesus Cristo. Hoje é o tempo de nós pedirmos ao Senhor que nos ajude cada vez mais a renovar os compromissos do nosso batismo. E aqueles que estão se preparando para o batismo, realmente assumir a fé em sua integridade e integralidade, formando assim verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que a celebração da Páscoa seja realmente para nós todos uma celebração cheia de bons frutos e que possamos assumir a nossa fé com toda certeza, com toda confiança, com toda entrega da nossa vontade, do nosso desejo, enfim, da nossa própria vida. Queridos e amados irmãos, nós, assim, somos convidados a nos entregar cada vez mais ao Senhor e façamos isso. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça e oriente nesta caminhada. Queridos e amados irmãos e irmãs, apenas alguns comunicados. Eu lembro a todos os horários de missas na Igreja Matriz Santa Gertrudes, aqui no centro da cidade de Cosmópolis. Lembro que no sábado nós temos a Santa Missa às 6h30 da tarde. No domingo, 3 horários de missas, 8 da manhã, 10 da manhã e a última missa dominical às 19 horas ou 7 horas da noite. Nos encontramos e nos encontraremos com muita alegria para celebrar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, peço agora ao Senhor que derrame sobre todos vocês, sobre suas famílias, seus projetos, suas vidas, a bênção. Que desça sobre vós e convosco permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz e que o Senhor vos acompanhe.